Tá bom, né? No serviço no segundo tempo. Tem o Tigres, volta tocar no meio, a tentativa era para Gonzalez. Hernandes voltando com o Manuel Neuer, daí com o Hernandes de novo. Esse é o início do segundo tempo, o Sport TV segue bombando. E você, não vai, manda uma mensagem, bate um papo conosco. Tentativa do time alemão, bola longa demais, sério do Guzmán. Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo, domingo. Jogão, hein? Grêmio e São Paulo, domingo, às 8h30, ao vivo no Sport TV. Júlio, Times. Você confirma de novo a escalação do Uruguai em campo. Já tem quantas pessoas? Vai ter respeito a quem chegou no horário. A gente acaba respeitando quem não chegou. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 4h06, né? Nós marcamos para 4 horas. Algum tempo atrás fui procurada por uma colega aqui do sindicato, que me informou que teria procurado uma outra advogada, para fazer aquela ação de ticket para quem está aposentado. E que supostamente essa advogado teria dito que, em razão da ação 887/2008 do sindicato, que já tinha logrado êxito, estava em execução, o processo não poderia seguir. Como eu informei na ocasião, eu entendia o oposto. Eu entendia que
As duas ações tinham causas e pedidos diferentes, o que possibilitava que todas as duas ações continuassem. A 887, para quem não sabe, é aquela ação que a gente discute a natureza da parcela. A gente diz que o ticket tem natureza salarial para quem entrou em um determinado período, porque recebia em espécie. E por ter natureza salarial, isso tinha que ir para o salário, com todas as consequências advindas daí. Entre as consequências, reflexos em férias, 13º, FGTS e contribuição para a Previdência Privada. A ação que a gente propôs agora em outubro de 2019, se eu não estou... Deixa eu só... Agosto de 2020, desculpa, agosto de 2020, anotei para não esquecer, que a memória já não está mais a mesma coisa. Agosto de 2020, ele fala de uma alteração contratual que houve na Caixa em meados de 1995. Havia um normativo interno na Caixa que falava que o aposentado faria jus ao ticket alimentação igual como se estivesse na ativa aqueles aposentados, os empregados que entraram antes de 95. E a nossa ação, a gente discute justamente esse regramento, porque lá no 468 da CLT fala que as alterações contratuais que são lesivas ao trabalhador, elas não podem ser implementadas. São nulas de pleno direito e não podem ser implementadas. Fizemos a ação, propusemos a ação, e no dia... na sexta-feira agora, dia 5 de fevereiro, nós recebemos uma proposta da Caixa para 41 substituídos. Valores que variam entre 70 mil a 90 e poucos mil reais. No dia 6, sábado, eu entrei em contato com o advogado responsável na Caixa, pedi que nós pleiteássemos a suspensão, então, do processo coletivo por um prazo curto, prazo de 10 dias, prazo que era suficiente para a gente ter essa nossa reunião, prazo que era suficiente para eu conversar com o sindicato. No mesmo sábado, na hora do almoço, eu incomodei Eloy e Enoque informando da proposta. Marcamos uma reunião na segunda pela manhã, e na segunda pela manhã eu já encaminhei para a Caixa uma petição de suspensão do processo, que foi assinada pela Caixa e protocolada às 13 horas da terça-feira. Não sei por cargas d'água, a juíza não viu a petição e às 19 horas ela extinguiu o processo, declarando que o processo está prescrito. Prescrito por quê? Porque ela entende que a gente teria 2 anos a contar da data da alteração do contrato, ou seja, 1997, para fazer essa ação coletiva. Lá no 887-2008, a gente já enfrentou essa tese. A gente perdeu aqui, perdeu no segundo grau, perdemos no recurso de revista e ganhamos em sede de embargos no TST, no recurso. Assim, é uma tese que o TST já enfrentou e que a gente tende a ganhar, mas é uma tese que vai levar um certo tempo até a gente conseguir resolver isso. Então, hoje, infelizmente, não vou conseguir apresentar a proposta de acordo para vocês. Antes de vir para cá, eu liguei para a advogada do banco e ela me informou que a proposta de acordo nesse cenário não tem como ser mantida. O que ela me disse? Diego, você pode apresentar os valores em ações individuais, a gente faria o acordo. Não faria na ação coletiva, teria que entrar com 41 ações individuais para fazer os acordos. É um caminho, tá? O Enoque e o Eloy vão passar um outro caminho que eles estão construindo, que me parece uma solução até muito mais rápida, se isso de fato vingar.
Então, teria um segundo caminho, um plano B. Mas nesse plano inicial, a gente poderia fazer ações individuais e já teríamos o valor, essa informação que eu tenho, que o valor seria mantido para uma eventual ação individual e um acordo individual. Quem são os 41 colegas? Os 41 colegas são os colegas que se aposentaram, pelo que eu entendi da proposta deles, antes do ajuizamento da ação e que ainda não tinham ação. Tem colegas que fizeram ação com outro advogado e o processo foi arquivado ou por litispendência, ou por coisa julgada, ou porque o advogado entendeu que poderia ter litispendência e coisa julgada. Ao meu ver, se essa pessoa entrou com ação aí entre agosto de 2016, a partir de agosto de 2016, a pessoa também teria direito à nossa ação. Então, nesses casos, você precisa pegar, se for algum de vocês, precisa pegar o número do processo, trazer para a gente vai explicar como é que é a saída. Mas seria basicamente isso. Acredito que eu expliquei tudo. Acho que é isso, enfim. Estou aqui à disposição para responder perguntas. Os valores, com a questão pessoal, o sindicato dispõe desses valores, vocês podem mandar mensagem, acredito que para o Enoque, para o Eloy e para o jurídico, que eles respondem quais são os valores que foram propostos de acordo. Mas já nessa perspectiva de que hoje, infelizmente, a gente veio para resolver uma coisa, não vai conseguir sair daqui com isso resolvido, porque, volto a dizer, ontem às 19 horas teve essa questão da decisão. Como eu falei, tem um outro caminho que o Enoque está pedindo até para falar, que eu acho que vai resolver essa questão e facilitar a vida de todo mundo, sequer será necessário ações individuais. Acho que seria isso da minha parte. Assim, então a gente fazer em resumo aqui, acho que o Diego falou, acho que está aberto aqui para as dúvidas, tanto quem está presencialmente como está remotamente. Então, quem está abrangido, quem a ação abrange, primeira coisa, né? São os colegas que entraram entre 89 e 95. Sendo que concurso da Caixa mesmo, especialmente a entrada foi 89 e 90. Quem entrou antes disso? Já existe uma ação judicial, né, de 2008, que garante para aqueles que estão na ativa ainda recebimento em dinheiro no contra-cheque. E aqueles que se aposentaram, foi feito o cálculo do salário de benefício da FUNCEF com base nele. Então, aquela ação, para aquelas pessoas, nós já tínhamos ganho, está tudo ok. Então, vale agora a discussão para quem entrou, principalmente em 89 e 90, porque acho que depois disso não teve nenhuma entrada, né, na Caixa, né? E aí o seguinte, há essa proposta de acordo, né, que, como o Diego falou, ela abrange todo mundo que ingressou até 95, mas somente aqueles que se aposentaram nos últimos 2 anos. Tem muitos colegas que são de 89 e 90, mas se aposentaram há mais de 2 anos, né? Então, tem esses casos, né? Que não estão dentro da ação, mas a proposta de acordo que até então a Caixa tinha apresentado estavam fora, certo? Então, tem a sentença que nós vamos recorrer, claro, né? Nós vamos recorrer. A Caixa retirou a proposta para os 41, mas a gente pode até dar as informações sobre os valores, porque é muito importante esses valores, porque existe um outro caminho, então, para se buscar esse direito. A gente já garante aqui que a gente vai recorrer do processo, porque isso é garantir o direito das pessoas, não só que já se aposentaram, mas também as pessoas que hoje estão na ativa, mas quando se aposentarem, têm o direito também ao ticket de alimentação. Mas, assim, caso as pessoas que queiram buscar alguma proposta de acordo, além dessa proposta judicial, existe também hoje, há algum tempo, né, a Comissão de Conciliação Voluntária, que é a CCV. O sindicato, por decisão de assembleia já há alguns anos atrás, ele não assinou a proposta de CCV, não tem até então.
A CCV foi rediscutida agora, recentemente, as duas confederações, a CONTRAC e a CONTEC, ontem, né, assinaram um novo acordo de CCV, e a gente pode novamente fazer essa discussão do se o sindicato vai ou não assinar a CCV. Por quê? Porque a proposta da CCV pode ser mais viável, inclusive financeiramente, para vocês bancários. Então, tem a proposta de dar entrada em ações individuais, certo? Mas existe uma proposta que pode ser melhor para os bancários. E a diretoria do sindicato sempre preza por buscar o que é melhor para o bancário. Não é o que é melhor para a diretoria do sindicato, nem para o escritório, mas que é o melhor para o bancário. E a CCV pode ser esse caminho. Agora, dependendo dos valores que a Caixa vai apresentar na CCV. Porque se for um valor muito abaixo do que ela apresenta no processo, não vale a pena. Mas se for igual, ou até 91% dos valores, desses valores que a gente vai apresentar aqui, é mais viável fazer a CCV. Porque pela CCV não existe o pagamento de honorários, né? Existe uma taxa que a Caixa vai pagar para o sindicato, eu não sei nem qual é o valor, R$570, é a Caixa que paga ao sindicato, e enquanto isso, como nós temos essa ação, né, o sindicato, o escritório vai buscar os honorários sucumbenciais da Caixa, a Caixa que vai pagar. Então, do ponto de vista financeiro, se a proposta mantém essa proposta que ela apresentou aqui no processo judicial na CCV, é mais viável e talvez é um processo extrajudicial, né? Inclusive, talvez seja mais fácil fazer isso. Nós não temos mas é o seguinte... A gente pode ver até como é o trâmite nos outros sindicatos, mas assim, o trâmite para a gente fazer a assinatura da CCV, basta a gente chamar uma nova assembleia, por exemplo, na próxima semana, e assinar o termo aditivo, isso é simples. Aí, a partir do aditivo assinado, as pessoas vão dar entrada no pedido da CCV com a Caixa, e a Caixa apresenta uma proposta. Nas CCPs, do Banco do Brasil, em geral, o banco pede 10 dias, né? Não é um prazo... Honestamente, não vai ser um prazo mais longo do que se a gente fosse partir para uma ação individual. A ação individual, a gente com certeza vai levar mais tempo. Com certeza absoluta, assim. Então, a gente também pode trabalhar os dois caminhos concomitantes. Isso para a gente não é uma dor de cabeça, mas se você me perguntar de questão de tempo, a CCV vai ser muito mais rápida. Aprovando a CCV, que eu acho que a dificuldade, como ela colocou, a dificuldade maior é a questão mais de organizar, para ter assembleia, teve assembleia, depois disso, com a Caixa, é uma burocracia interna de um prazo bem curto. Tem a previsão teve a previsão agora no próprio plano de demissão para fazer a CCV para ticket. Então, assim, me parece que eles já estão preparados para isso. Não acredito que o tempo lá vai ser longo a ponto de ser mais demorado do que uma ação individual. Lembrando, a gente ainda vive efeitos da pandemia. Os efeitos Só para garantir aqui, mas ninguém está reclamando do áudio, não. A gente ainda vive os efeitos da pandemia e assim, a gente está ainda com marcação de audiências do ano passado, tá bem lento o negócio, então, honestamente, a CCV vai acabar sendo mais rápida. Além de ser, como a Eloy já colocou, a depender do valor, é mais barato para vocês, que não vai ter honorário. Então, assim, acaba sendo mais vantajoso financeiramente também. Uma pergunta, a CCV vale para quem tem os processos ativados, que está com outro advogado? A CCV ela tem que valer para todo mundo que tem os mesmos direitos. Ao meu ver, sim. Mas essa é uma decisão que não vai ser, que acaba não sendo uma decisão judicial, né? Vai depender lá da Caixa, da posição da Caixa. Teoricamente, sim. Teoricamente, desde que o processo tenha sido arquivado entre 2016, a gente está em 2016 para cá, né? Então, assim, porque a gente tem a interrupção da prescrição em 2016. Aí estaria coberto, daria para fazer. Quem aposentou em 2016 para cá? Isso. E entrou por...
e entrou com a ação. Ainda que com outro advogado tenha sido arquivado. Com uma exceção, esse arquivamento tem que ser naquelas causas que eu já disse, né? Tem que ser arquivamentos por extinção do processo sem julgamento do mérito, ou arquivamento por ausência, ou pendência, coisa julgada, ou qualquer outra das causas de extinção do processo sem julgamento do mérito. Se for com julgamento do mérito, aí não vai ter o que fazer. Alguém tem alguma pergunta? Essa decisão. Aí, assim, acho que era melhor falar no microfone, só para as outras pessoas escutarem. Não, é só para saber se essa decisão que foi tomada agora recente pela polícia abrange quem entrou com ação individual. Não, então, Peraí. Você quer microfone? Não, né? Ah, é microfone também, acho que pode falar. Pronto. A ação, a decisão foi tomada. Por que eu disse que tem menos de 24 horas? A decisão foi tomada ontem, às 19 e pouquinho, quando a gente tinha peticionado a suspensão às 13. Então, ela deu a decisão 6 horas depois das partes terem dito que queriam suspender o processo. Essa ação, a ação coletiva, ela não faz coisa julgada para as ações individuais. Ela só faz coisa julgada para as ações individuais em caso de demonstração de ausência de provas. Parece incongruente o sistema, mas é porque eles dizem que a ação ela só faz coisa julgada segundo eventos litis, né? Depende do que for decidido. Prescrição não é um dos eventos que gera a coisa julgada para o processo individual. Então, nesse caso, sim, a pessoa pode propor ação individual. E eu vou além. Esse processo não está prescrito. Vou explicar o porquê, para a gente não ter dúvida. É que a CLT fala que não pode haver alteração, e essa alteração é nula de pleno direito. O nosso pedido é um pedido declaratório. A gente quer que seja declarado nulo esse ato. O pedido declaratório ele não tem efeitos de prescrição, não é ação embarcada por prescrição. É isso, não tem. É um pedido declaratório. Reconhecido que aquela alteração é nula, a gente tem a prescrição parcial. Isso está pacificado no TST para ticket de alimentação da Caixa. Tem, inclusive, súmula sobre isso. Assim, está simulado. Infelizmente, acredito que não seja tanto do dia a dia da juíza que deu a decisão, porque ela acabou dando uma decisão que é contrária ao entendimento pacífico do TST. Como eu disse para vocês, nós já ganhamos essa mesma tese lá no 887, a gente foi ganhar lá no TST, mas a gente já ganhou essa mesma tese. A tese aqui do 887 era que estaria prescrito, porque quando a gente entrou com a ação em 2008, a mudança teria ocorrido na época a gente dizia em 93, 92, 93. E aí as decisões aqui foram, não, está prescrito, essa alteração foi em 92. A gente não, mas a gente quer declaratória. E os efeitos, aí você conta 5 anos para trás. E isso foi pacificado lá no TST. Assim, a gente já ganhou a mesma tese, é questão de tempo. Só que é o que eu estava explicando para o Eloy e para o Enoque, assim, que normalmente eu diria que a CCV não faz sentido para vocês. Em qualquer outra reunião da gente aqui, antes, se a senhora participou, eu disse isso. Qual é a mudança? A mudança é a pacificação agora do entendimento do TST, do STF, que a gente não tem direito mais àqueles juros de 1%, e nem a ATR ou IPCA, que agora tudo é para ser calculado por Selic. Isso coloca a gente numa perspectiva de não ter, desse processo não acompanhar as nossas necessidades. Antigamente era juros de 1%, poucos investimentos rendiam isso, então era uma poupança muito boa. Agora não faz sentido ficar segurando dinheiro. Então, assim, se há a possibilidade da CCV, e se a CCV tem um valor razoável, se esse valor corresponde a 91% do crédito que está aqui, ou seja, pelo menos 91% desse crédito. Então, assim, a gente tem um valor que é interessante, que faria sentido sim fazer o acordo. Por isso que, a priori, eu não vejo uma dor de cabeça na CCV. Seria basicamente isso.
fazer uma pergunta. Aí tem 42 substituídos. 41, né? Só uma correção. Tem 41, mas na segunda-feira eu recebi um e-mail da Caixa tirando 3 pessoas. Só vão ficar 38. O que eu quero te questionar é assim. A Caixa chegou a algum critério para pensar no processo maior, 41 pessoas. Tá? O acordo, se acontecesse, seria por 41. E esse processo já teve um ingresso maior. E aí, o que aconteceria, o que acontece, o que acontecerá com os que não estão ali nessa relação? E tu sabe o motivo pelo qual o Caixa pensou só 41 substituídos? A Caixa deu uma interpretação para o processo de que o processo só abrangeria os que estavam aposentados no momento da propositura da ação ou 2 anos antes. O primeiro pedido é a declaração de nulidade, independentemente de se a pessoa estava ou não aposentada. Assim, é uma discussão também de fundo de direito. A primeira proposta da Caixa envolvia só 2 pessoas. A gente avançou até 41, reduziu para 38. É uma discussão apenas de fundo de direito. Para mim, a abrangência, o que a gente estabeleceu no processo abrange todo mundo que entrou até, salvo engano, 95. Fevereiro de 95, posso estar enganado só esse mês, fevereiro de 95, todo mundo que entrou até aí está abrangido no nosso processo. Aposentado. E que aposentado antes de agosto de 2018. Que não entrou, porque aí vai ter outro cenário, né? Porque teve gente que entrou com ação. Então, esse pessoal que entrou com ação tem que trazer para a gente ver, mas a regra seria aposentado. Quem já fez acordo. Exato. Quem já fez acordo em outros processos individuais foi excluído porque já foi. Isso. E aí tem o processo equipado também, que foi o caso também, os casos particulares, vem depois e conversa particularmente. Exato. No caso, nós vamos caberia do recurso dessa decisão da justiça, considerando que outras pessoas que a ação continuaria, né? Nós iremos recorrer. Não, é o seguinte, caberia do recurso dessa decisão, considerando a confusão que aconteceu, né? Tá. Entendeu? Até porque beneficiaria os colegas que continuaram na ação, né? Continuarão se houver recurso, né? Tá, então eu acho que assim, a gente tem várias saídas, mas a que a gente vai tentar inicialmente, e que me parece que a Caixa tende a concordar, porque ela assinou já a petição e protocolou, seria peticionar dizendo que houve um erro no processamento dessa ação, porque o que diz lá o 333.2 é que o processo é suspenso pela vontade das partes. Nós manifestamos nossa vontade. Na hora que a gente manifestou nossa vontade, o processo está suspenso. Mesmo assim, a juíza, depois disso, foi lá e sentenciou. Então, assim, em tese, o processo estava suspenso. Esse é um... Porque a prescrição foi temporária, né? Exato. Não pela parte contrária. Exatamente. Então, que é uma coisa que então, esse é um. O segundo é que, independente disso, nós vamos fazer recurso para discutir a questão da prescrição, porque eu entendo que não está prescrito mesmo. Então, assim, não faz o menor sentido essa tese da prescrição. Não sei qual é a sua situação, mas imaginemos que, pensar aqui, Enoque ainda não se aposentou. Como é que vai estar prescrito de Enoque se Enoque não se aposentou e se a prescrição de Enoque começaria a correr 2 anos depois que ele se Aliás, teria até 2 anos depois que ele se aposentasse para discutir a prescrição. Não faz sentido a prescrição. Exatamente. Exato. Então, assim, não faz, essa decisão não faz muito sentido por diversos motivos. Tem a questão processual, que é importante. Estava suspenso o processo quando foi sentenciado, por vontade das partes. Mas enfim, a gente vai tomar todas as providências. Fazer embargos para ver se ela reconhece essa questão de suspensão e se ela reconhecer, volta a questão do acordo. Mas, assim, com a possibilidade da CCV, aí eu pesaria mais a questão financeira se eu estivesse na posição de vocês. Porque, eventualmente, acordo judicial tem custo, tem honorários. CCV, como
o Eloy já colocou, o Enoque também, não tem custo, da caixa. a questão da caixa. Então tem que ponderar essas questões todas. Ainda faz sentido manter a discussão da CCV aberta até por causa da decisão. Tem mais uma pergunta ali da plenária. Essa ação coletiva, ela está incluindo, não sei se esse componente eu estaria imaginando, pessoas que em situação anterior já fizeram uma ou duas ações indeferidas, essa coletiva está abrangendo também? De ticket, a ação que a senhora teve indeferida do sindicato é de ticket? Acho que sim, aquelas ações, né? Então vamos lá. Essa coletiva está abrangendo essas pessoas? Diego, eu fiz ação de ticket com o sindicato e a ação foi julgada contrária. A ação de ticket do sindicato, ela discutia a natureza do ticket. A causa de pedir e o pedido é diferente. Então, nesse caso, sim, eu entendo que está abrangido. Porque nesse caso, vou voltar a dizer, para duas ações serem consideradas iguais, tem que ter mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A causa de pedir da ação anterior era que até um determinado período a Caixa pagava o valor em espécie no contra-cheque. E que, em razão disso, o pedido era que a gente queria que reconhecimento da natureza salarial e que isso voltasse para o contra-cheque. Essa ação não, ela não discute isso. Essa ação diz que ela já parte da premissa que é indiferente à natureza, mas que havia um normativo na Caixa que dizia que quando a pessoa se aposentasse, ela receberia o ticket, independente da natureza, ia receber ticket. 95 já tinha feito a alteração, então já era indenizatório, já era ticket mesmo, não era em contra-cheque. Então, as causas de pedir e os pedidos são absolutamente distintos. Tanto que a própria Caixa, ao fazer a proposta, ela reconhece isso para a gente, né? Ela diz, se fosse a mesma coisa, o pessoal estaria na primeira ação, não estaria nessa. Mas não, ela aceita que está todo mundo no mesmo barco. O que ela tem pedido para excluir é pessoas que entraram com a ação com a mesma causa de pedir, mesmo pedido. Aí são outros 500, é uma outra confusão. E ajudando aqui para a informação, que essa ação, ela aqui, a primeira, né, exatamente discutindo a natureza salarial, que foi incorporada com a taxa dos colegas que entraram em 87, porque teve uma acordo coletivo lá em 87 e a Justiça entendeu que aquele acordo coletivo transformou o justiça na época em greve indenizatória e não era mais em salarial, apesar de que até 92 nós estamos recebendo o nosso contra-cheque. E essa outra premissa, por conta de um RH, que tinha um normativo RH, que dizia que quando a gente se aposentasse, entrou, principalmente nós, que também 89, 90, como ela falou aí, e a partir de 95 o governo FHC revogou esse RH. Então, revogaram agora o RH em novembro de 2017, 19, aliás, 17 mesmo, foi revogado o RH 151, garantia incorporação de função para quem tinha 10 anos. E aí conseguiu manter a decisão da decisão nossa na Justiça, dizendo que o RH continua valendo para quem tinha a função, tinha já a função lá, ou tinha pelo menos 10 anos lá em 2017. É a mesma situação. E a ação nossa, ela não tem lista de substituídas. As ações que a gente entra, não, nessa ação, por exemplo, que estamos discutindo, não tem lista. Para a gente, todo mundo, porventura, ainda não fez acordo, que não teve ação judicial, teve que arquivada, né? Então, abrange todo mundo. E a gente, na hora que ganhar a ação, tem que procurar. A Caixa que apresentou essa lista aí. Excluiu alguns colegas que, na lista que ela mandou, outro dia eu estive olhando, tem o nome de vários colegas. Olha, esse aqui não tem direito mais porque já fizeram público. Esse outro aqui porque saiu antes de 2018. Então, foi excluindo pessoas que manteram 41 na primeira lista e depois reduziu agora para 38. Né? Uma redução vai tirar mais 3 colegas. De Piazei, não lembro como foram os 2 colegas que a gente tiraram, mas é isso. Então, nós, no concurso de 88, 89, 90, quem não tem nenhuma ação, quem não fez nenhum acordo, já recebeu, por exemplo, tem um colega que eu sei que ele já fez um acordo, recebeu, demandou família, e não está. Ele poderia estar nessa ação porque ele se aposentou também, todo mundo que Deus tocar, mas ele foi lá e entrou com uma ação, foi advogado, recebeu, então a taxa de ele também. Mas é isso.
A proposta de encaminhamento, assim, deixar bem claro quais são as etapas, né? É o seguinte, o sindicato vai encaminhar a discussão em assembleia sobre a questão da CCV. Assinar um acordo aditivo com o banco e permitir que as pessoas que tenham interesse em solicitar uma espécie de acordo prévio. Com base no acordo que a Caixa estabelecer, o bancário vai dizer: vale a pena fazer a CCV. Ou não vale a pena fazer a CCV, o valor é muito abaixo do que ele tinha apresentado até então. Então, uma opção, entrar com uma ação coletiva individual, pelo sindicato. Agora, além disso, o sindicato vai ter um outro encaminhamento, que é recorrer da decisão. Por quê? Para garantir as pessoas que não estão aposentadas ainda e garantir, inclusive, as pessoas que não querem nem fazer a CCV, porque não acham, pode não ser vantajoso, não queiram entrar com ação individual e queiram fazer para continuar na ação coletiva. Então, seriam mais ou menos esses dois encaminhamentos. Vai caber ao bancário decidir o que é melhor para ele. Como eu disse, CCV, né? Aqui a Caixa havia apresentado uma proposta de 100 mil para uma pessoa, né? Ela recuou da proposta. Se na CCV ela apresenta 60 mil, não vale a pena fazer a CCV. Aí é melhor entrar com uma ação coletiva individual. Mas se ela apresentar os mesmos 100 mil, vale a pena fazer a CCV. Como eu disse, na CCV o bancário não vai ter custo nenhum. Quem tem custo é a Caixa Econômica, que paga uma tarifa ao sindicato. Por isso que é importante, assim, as pessoas que estão nessa lista dos 41, agora 38, né? É bom ver o valor, porque quando der entrada numa CCV, poder fazer a comparação. Aos colegas que não estão nessa lista dos 38, né? Ou que não se aposentaram, aí é importante... Não, eu digo assim, primeiro, quem não se aposentou e quem não está na lista dos 38, tem ação coletiva ainda, né, que nós vamos recorrer. E quem tem ação individual com outros advogados, acho que deve procurar o outro advogado ou verificar a possibilidade de fazer a CCV também, né? Mesmo se tiver ação privada, pode fazer a CCV. Teoricamente, pode fazer a CCV também. Aí, nas ações coletivas individuais, a gente já tem essa certeza. Na CCV... Isso. Na CCV, nós não temos essa confirmação. Nós vamos perguntar também, né? Eu não sei se eles vão dizer, mas a princípio é isso. Mas o certo é que a gente, dessa reunião aqui, assim, há um encaminhamento de a gente fazer a rediscussão da CCV. A gente tinha uma posição contrária até então, mas a gente tem mudanças aí na forma do cálculo e da correção das ações, dos cálculos judiciais, que nos leva a fazer essa rediscussão, e especialmente em relação a essa questão do ticket, que que se refere à CCV somente sobre o ticket, né, dessa vez. Mais alguma dúvida, pergunta? Aí sobre valores, né? A disposição aqui no sindicato. O Aldenilson já está até aqui, quem estiver aqui no sindicato já pode pegar os valores, né? E também quem está via online e não veio aqui, pode fazer a ligação para o jurídico, né? 3311. Isso. Porque a gente tem visto outros estados, os valores assim, tem colegas assim, na nossa faixa etária, sabe? Falando de velho, assim. Não apresentou, né? Isso, né? A gente consulta assim, agora parou, né? Mas a gente vai saber como é que sai esse valor, onde sai, os parâmetros usados, essas coisas todas, né? Supostamente leva em consideração a expectativa de vida de vocês lá pela tábua do INSS. Agora, nós não recebemos valor nenhum. Para ser mais honesto, nós sequer recebemos... Está em formato de planilha, mas se olhar o e-mail que a gente recebeu, são imagens de uma planilha, são recortes de uma planilha. A gente não tem nem acesso para ver o que foi somado, como foi que foi feito. Aí, na proposta de nós, eu queria considerar a idade, né, a perspectiva, né?
Seria... Não, na ação proposta pelo sindicato, a gente não fala do pagamento do valor, não. O que a gente pede é que passe a pagar e até o final. pague o retroativo. Entendeu? É isso. Exato. Uma água dessa aqui, Rui. Aqui a relação, os colegas que estão aqui podem ver o valor do mundo, mas só para ter informação. Tem 3,5 de valor. Não aqui para a sexta alimentação que foi conquista lá nos anos 2000, passou a receber, que era o 56. É só um ticket. O ticket de hoje é R$831, pagando valores atualizados. Então, o que a Caixa faz, aqui, a grosso modo? Lá dentro na tabela do INSS, a expectativa de vida do colega era 25 anos. A Caixa pede, olha, eu te dou aqui 8 anos, vamos multiplicar por 8 vezes 12, vezes 831. Sim, vezes 13 mais vezes 8 anos. Eu vou te dar os 25 anos, 8 anos. Aí eu vou fazer o valor, mais ou menos o que vocês fizeram aqui. 821 é o valor do time, né? 1.400 e poucos ainda seja, é só o time. Então é isso, e a planilha está aqui, vamos dizer, mas pode vir os colegas aqui até olhar logo pela gente. Não, quando desligar as câmeras, a gente fala. Mas está aqui, ó. Pode até ver logo aqui com a... Ninguém tem mais dúvida, né? Não. Mas se tiver alguma dúvida mais, Não, tá não. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Esse pra baixo. Tem duas tabelas. Eu achei pouco. Quero mais. Tem duas filas aqui, pode fazer. Nossa, o Emerson. O valor eu achei pouco. Quero saber desse valor. Tem uma conta 77 484 41. Beleza. Ah, sim, olha. A nata do jurista acabou de informar que a CCV é o mesmo valor. A CCV. Maria de Nazaré Santos Carneiro. 6 horas eu vou dar uma sagrada. Poxa! 81 017 68. Depois eu poderia olhar só o nome das pessoas para avisar quem vocês avisaram. A gente ligou para todo mundo. Assim, aí não tentou falar, talvez não conseguiu. Mas eu posso passar a relação só para me ligar. A gente vai divulgar, a gente pode divulgar. Aí eu vou fazer o Tá dando semana. 8 anos isso aí. Rapaz. Valeu, desalinhado. Se eu tô aí, então. Quer dizer, por 8 horas. 6 horas, não foi? 6 horas, pai. Esse aí sou eu? 85 831 76. 8 que é a primeira coisa? 86, né? Caraca, 8,5.